Senhor, depois que ela passou, nada mais será do jeito que já foi. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Pedi e vos será dado, procurai e achareis, batei e a porta vos será aberta. Pois todo aquele que pede, recebe, quem procura, encontra, e a quem bate, a porta será aberta. Quem de vós dá ao filho uma pedra quando ele pede um pão? Ou lhe dá uma cobra quando ele pede um peixe? Ora, se vós que sois maus sabeis dar coisas boas a vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem. Tudo quanto quereis que os outros vos façam, fazei também a eles. Nisto consiste a lei e os profetas. Mais uma vez, queridos irmãos e irmãs, nós estamos sendo interpelados por uma palavra de Jesus que nos fala da maneira como nós deveremos rezar. Vamos lembrar que a oração é um dos pilares desse tempo da Quaresma, para a gente viver um processo de autoconhecimento, de conhecimento de Deus e de conhecimento da sua palavra. Então, esse discurso de Jesus, esse ensinamento, ele ainda está dentro do Sermão da Montanha, que está aí dos capítulos 5 ao capítulo 7 de Mateus, nesse seu ensinamento sobre a oração, para dizer que a nossa oração ela deve ser espontânea, deve brotar do nosso coração, refletir a nossa vida. E ainda vejam o que é que Jesus nos faz, ele nos dá a garantia de que a nossa oração será atendida. Nós encontramos um ensinamento no livro do Apocalipse que diz que as orações do povo são como incenso e estão em taças de ouro diante do altar de Deus. Olha que beleza que a palavra nos diz. Por fim, nós vemos que Jesus nos ensinará a regra de ouro da convivência humana e o resumo da lei dos profetas, isto é, todo o Antigo Testamento. O que é que Jesus está nos dizendo? Que a gente deve pedir, que a gente deve procurar, que a gente deve ser persistente e bater a porta. Estes três verbos, pedir, procurar e bater, possuem uma dimensão religiosa para o povo judeu. Eles são indicados para falar de uma postura cheia de fé, daquele que ora com a certeza de que Deus escuta a sua oração. Então, aquele que pede, aquele que procura, aquele que bate, esse tem uma postura de fé. Ao mesmo tempo, esses três verbos, eles são um convite de Jesus para que o homem se aproxime de Deus de forma espontânea, com amor filial, sentindo-se acolhido, com uma ternura especial e cheio dessa confiança de que está se aproximando de um Deus que cuida dele em todas as suas necessidades. Ele vai, ao pedir, procurar e bater, ele vai receber e ele vai encontrar. Vejam que o foco desse versículo 8 do Evangelho, ele recai na resposta à oração do suplicante. É um convite a sermos insistentes, além de toda resistência. Além disso, qualquer forma de exclusivismo ou de valorização de determinado grupo são imediatamente desfeitas quando a gente lê no texto todo aquele. Então é uma promessa para todo aquele
que ora com fé. Então, para todos os que oram com fé, para todos os que oram com fé, que pedem, procuram e batem, receberão e encontrarão, e a porta será aberta. Nesse sentido, Santo Agostinho ensinava o seguinte, que não obtemos o que pedimos. Olha o que Santo Agostinho diz. Por que a gente não obtém o que a gente pede? Porque pedimos male vel mala. Isso em latim, ou seja, porque pedimos com o coração mau ou sem confiança e humildade ou coisas más. O autor da carta de Tiago também nos diz que não possuís porque não pedis. Pedis, mas não recebeis. Por quê? Porque pedis mal, com o fim de gastardes nos vossos prazeres. Vejam que isso tem a ver com a intenção. Não há uma intenção reta na hora de pedir a Deus. E Deus que vê o nosso coração sabe que não há retidão da nossa intenção. Por isso, muitas vezes, não concede o que a gente pede. Olha o que o Senhor fala também quando diz: uma pedra, uma cobra. Vós que sois maus, não vão dar uma pedra ou uma cobra ao filho de vocês quando eles pedem pão. Nenhum pai, nenhuma mãe trata mal um filho que pede e suplica, mesmo quando não pode atender o filho. Ele não vai dar ao filho uma pedra com a qual o filho poderá se machucar, muito menos uma cobra venenosa que poderá matá-lo. Ora, se os pais humanos tratam assim seus filhos, quanto mais o nosso Pai do céu nos trata com cuidado. Daí é que surge essa necessidade de pedirmos bem, pois Deus não poderá nos dar algo que possa nos fazer mal. E nós deveremos pedir bem. E como deveremos pedir bem? Pedir com confiança. Pois, vejam, a oração é infalível se nós pedimos o que é conforme a vontade de Deus. Com aquela confiança que tudo deseja e nada retém, impossível, com a humildade que nada pretende e tudo atende. Por isso, meus irmãos, as nossas orações elas deveriam encerrar-se sempre com o pedido que o próprio Jesus nos ensinou. Seja feita a tua vontade. Senhor, eu penso que preciso disso, mas que seja feita, Senhor, a tua vontade. E o Senhor diz no Evangelho que é tudo quanto nós pedirmos. E vejam bem que esta fórmula, tudo quanto, ela se encontra no judaísmo em forma negativa. Aquilo que é odioso para ti, não faça ao teu próximo. Esta é toda a lei. E o restante é só uma explicação. A forma como Jesus se exprime é positiva, o que torna a afirmação muito mais exigente. E Jesus, vejam, não apenas disse isso, mas foi o primeiro que fez aos outros o que os outros queriam que ele fizesse a si. Ele foi o filho que amou incondicionalmente, como cada um deseja ser amado. E isso derivou de quê? Da sua união com o Pai, dessa união da qual ele recebeu tudo. Nós oramos, nós pedimos, por quê? Porque nós temos confiança em Deus nosso Pai, que Ele nos escuta e que Ele nos atenderá segundo a sua vontade. É na condição de filhos que nos dirigimos a Ele, sobretudo quando sofremos e estamos em situações difíceis. O tempo da Quaresma, meus irmãos, minhas irmãs, é um tempo especial de oração. É um tempo de pedirmos, sobretudo, a graça de nos mantermos fiéis na caminhada, porque todos nós, muitas vezes, vivemos momentos de infidelidade. Por outro lado, Jesus nos ensina que devemos tratar os outros como nós gostaríamos de ser tratados por eles.
Jesus fez assim ao nos dar o mandamento de ouro: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E então, como você tem tratado os outros? Você tem tratado os outros como você quer que os outros te tratem? Reflita, pense, medite. Senhor Jesus, Tu sabes que muitas vezes nós desistimos de rezar com insistência porque não recebemos de imediato o que Te pedimos. Mas o Senhor está nos dizendo hoje que nós deveremos pedir, nós deveremos suplicar, nós deveremos bater e que, de acordo com a Tua vontade, o que for para o nosso bem nos será dado. Aumenta, Senhor, a nossa fé nesta Tua providência através da oração e ajuda-nos a crescer cada vez mais no Teu amor e na Tua misericórdia, na confiança neste amor que nos constrange, mas que é real. Louvado e bendito seja o Teu nome para sempre, Senhor. Querido irmão e irmã, que Deus te abençoe e Maria te guarde.